Fala pessoal, estamos no episódio 2 do podcast do grupo Pet Química Unicentro. Hoje é dia 14 de março de 2020 e a gente vai falar sobre coronavírus. Vocês e além estão disso, preparados? Vocês o químico autodidata, o Walter White brasileiro. Será que ele tem um trailer, Renatinha? Walter White, cara, se tá fazendo química e não assistiu Breaking Bad. Não, acho que ele não tem um trailer porque ele é dono de várias indústrias químicas. Indústria têxtil, de resinas e de mentiras. Quem será que é o Jesse Pinkman desse Walter White? Nós vamos descobrir hoje nesse episódio do podcast do Grupo Pet Química. Solta a vinheta, João! Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre coronavírus. Será que esse é o apocalipse que está escrito na Bíblia? Será que o 5G está afetando as pessoas e fazendo com que elas fiquem doentes? Nós vamos sanar todas essas dúvidas hoje nesse episódio. E eu quero saber de onde surgiu essa doença, em que dia que começou isso, quando que falaram que é epidemia, quando que é pandemia. Enfim, quero um histórico dela. Quem que pode falar, por favor? Drica! Então, a doença se iniciou na cidade de Wuhan, após 4 pacientes apresentarem o quadro de pneumonia muito séria. Isso fez com que os médicos e pesquisadores desconfiassem de uma certa situação diferente, já que os 4 pacientes trabalhavam no mesmo local, que era o mercado de frutos da cidade de Wuhan. Uau! E quais são os sintomas da doença? Então, os principais sintomas são a tosse, a insuficiência respiratória, cansaço. Na verdade, ela é muito semelhante à gripe. Muitas pessoas acabam confundindo, mas em casos mais avançados, ele acaba apresentando problemas renais e insuficiência respiratórias muito fortes, o que pode confundir também com uma pneumonia. Beleza. E quais são os meios de transmissão dessa doença? Bom, ela é transmitida através das mucosas, onde até mesmo por contato as pessoas acabam, por exemplo, espirrando e na mão elas acabam, por exemplo, pegando num corrimão, outra pessoa que não faz ideia do que aconteceu anteriormente acaba, por algum motivo, pegando no corrimão e acaba também sendo contaminado. E um dos meios de transmissão mais diferentes assim da doença é que ele também pode ser transmitido pelo vaso sanitário. Então, se você for num banheiro público, que uma pessoa foi antes e não foi, severamente higienizado com álcool, provavelmente você tem grandes chances de pegar a doença, porque é também transmitido pelas genitálias. E outra coisa que é bem importante é que a gente tem o costume de cumprimentar todo mundo com beijinho, abraço. É 1 metro de distância, pelo menos, para você garantir que você não vai pegar o vírus. Então é um momento de respeito, assim, para você ter, cuidado com você e com o próximo, de você não abraçar com um beijinho, você ficar meio longe para cuidar da saúde de todo mundo, né? Porque se você tiver com o vírus, principalmente pessoas jovens, o vírus fica incubado, você não tem os sintomas, mas você tá transmitindo para todo mundo. E aí pode, seu avô, seu tio, que é mais velho, acabar tendo sérios problemas com o coronavírus. Então, vamos ter bom senso. Lembrando também que o uso de máscaras também não se torna tão eficiente para você se prevenir da doença. Na verdade, ela só seria útil para pessoas que já têm a doença e não quer transmitir para outros. Mas são máscaras mais específicas, onde ela consegue inibir gotículas menores. Então, também tem que se atentar a isso e achar que você está se prevenindo, sendo que não é tão eficiente. Aí entra, a importância de você buscar meios confiáveis de informação. Eu estava vendo a notícia da Rede Sul de Notícias aqui da nossa região de Guarapuava, que a maioria das farmácias, no caso foi 5, onde eles passaram para fazer essa reportagem, que haviam acabado todo o estoque de máscaras, porque como fica muito na mídia, assim, a toda hora passando notícia sobre o coronavírus, isso acaba gerando um medo generalizado, né? E muitas vezes as pessoas não sabem, assim, a real letalidade ou como esse vírus vai afetar. Por isso que nós estamos aqui também para
passar informações concretas, divulgação científica, informações mais com fontes, digamos assim, mais confiáveis. Uma coisa que eu vi muito é sobre a variação da família do coronavírus e sobre taxas de letalidade, mortalidade, enfim. Vocês podem passar informações sobre isso, por favor? Então, já o coronavírus, na verdade, ele é uma família de vírus em que em diversos anos já teve vários surtos decorrentes de diversos vírus dessa família. Foi em torno de 7 vírus que foram bastante impactantes, inclusive foi o SARS, em 2003, e o MERS, que foi no Oriente Médio, e o desse ano é o SARS-CoV-2, que é uma nova versão, vamos dizer, do primeiro SARS, que é o de 2003 mesmo. E o nome da doença, na verdade, é o Covid-19, e o SARS-CoV-2 é o nome do vírus. Então, nesse momento, às 10h23 do dia 14 de março, as informações que nós temos é de que no Amazonas, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Bahia, foi confirmado mais 9 novos casos. E somando um total de 107 brasileiros que estão confirmados com o Covid-19. Aí, desses 107, cerca de 1.500 pessoas estão com a suspeita do vírus. E já 1.344 casos já foram descartados. Então, bastante gente está com suspeita, bastante gente está fazendo exame. E ainda bem que bastante gente está sendo descartado e não está com a doença. Mas mesmo assim, essa doença tem uma transmissão muito rápida, uma mutação muito rápida. Então pode ser que amanhã já estejam 500 casos novos confirmados. E também tem o fato de que quando na cidade de Wuhan, né, foi descoberto esse vírus, muitas pessoas da cidade simplesmente deixaram as cidades, então isso causou com que o vírus se proliferasse muito mais em diversos países. Até que, como o país viu que era uma situação realmente de emergência, eles começaram a fechar então suas fronteiras e seus aeroportos. Mas nessa hora muitas pessoas já tinham viajado, e isso foi chegando na Europa, e até que chegou aqui no Brasil depois do Carnaval. Então, para quem que essa doença é letal? Então, a taxa de mortalidade varia de acordo com a idade, o gênero e condição de saúde da pessoa. A baixa imunidade dos idosos faz com que eles sejam um grupo mais vulnerável, assim como pessoas que têm problemas cardiovasculares e respiratórios. Então, até os 49 anos de idade, a taxa não passa de 1%. E o grupo de risco, onde há a maior porcentagem de mortos, é os idosos acima de 80 anos. Então, você, jovem, aí, não precisa ficar muito surtado, porque a tua chance de morrer ou ficar um caso mais grave é muito baixa. Nós temos que preocupar principalmente com os idosos e esses grupos vulneráveis, né? Então, será que essa é uma doença realmente perigosa? A taxa de letalidade é estimada em 2,3%, ou seja, para cada 100 pessoas que são contaminadas com o vírus, pouco mais de 2 acabam morrendo. Ainda não foi confirmado que as grávidas são um grupo de risco. Então, caso você esteja grávida e esteja muito preocupada com você e com o seu bebezinho, não se alarme tanto. Se cuide, óbvio, né? Tente evitar aglomeração, sempre use álcool em gel, que é importante, lavar as mãos e tal. Mas tá tudo bem por enquanto. Então, fiquem relaxados que vai dar tudo certo. O perigo para bebês é muito pouco e foi confirmado cientificamente porque os cientistas não conseguiram isolar o vírus dentro do líquido amniótico. Então, basicamente, é por isso a razão de não ter problemas para gestantes nem os bebês, ou as gestantes passarem o vírus para os bebês que elas estão. Então, é um fato bem interessante que apesar desse vírus ter chegado em vários países já, e ele tem uma letalidade menor que o SARS, por exemplo, ele é menos contagioso que várias doenças que estão se proliferando atualmente aqui no Brasil. Então, ele é menos contagioso até que a cachumba, que a rubéola, a varíola e o sarampo, que são doenças que agora está tendo campanha de novo para a prevenção dessas doenças. Rafael, você pode falar sobre as cientistas brasileiras que sequenciaram o genoma, por favor? Então, a equipe composta por cientistas na Universidade de São Paulo, do Instituto Adolf Lutz e na Universidade de Oxford, eles sequenciaram o genoma do primeiro caso de coronavírus que aconteceu aqui no Brasil. A equipe foi comandada principalmente pela Jaqueline de Jesus e Esther Sabrino, líderes da equipe de mulheres que fez essa pesquisa. Eu li em alguma notícia que elas sequenciaram da primeira vez, né? E depois elas conseguiram sequenciar novamente. E aí, analisando os 2 sequenciamentos, eles perceberam que
o vírus ele sofre mutação e ele fica com uma espécie de código da região por onde ele passou, mostrando o seu caminho. Ou seja, o primeiro sequenciamento ele é diferente do segundo, porque o vírus ele acaba sofrendo uma mutação muito rápida na estrutura do DNA dele. Então, quando estudamos a epidemia, é importante acompanhar duas partes desse processo, que é os humanos infectados e os patogênios, que seria o causador da doença. Os humanos infectados, então, são o que nós acompanhamos pelas notícias, que são os casos de quantas pessoas foram contaminadas, de onde veio essa doença e como que ela está se proliferando em determinada região ou país. Então, acompanhar o genoma de um vírus significa ver as mutações que ele vem sofrendo. O genoma que foi sequenciado aqui com o vírus no Brasil, ele é bem parecido com o que foi sequenciado lá na Alemanha. Então, isso indica que o vírus realmente veio da Europa. Porque o primeiro caso de coronavírus aqui no Brasil, do novo coronavírus, foi vindo de um senhor de 61 anos de idade, que ele tinha vindo da Itália, onde está sendo, né, um caso bem crescente, alarmante lá do vírus. E o seu teste foi diagnosticado no dia 25 de fevereiro, agora de 2020. Então, a importância desses cientistas ter feito esse sequenciamento do genoma 2 dias após ser confirmado o caso do novo coronavírus aqui no Brasil foi porque em várias regiões do mundo os cientistas fazem esse sequenciamento e eles postam num banco de dados online, que, por exemplo, um desses é o PubMed, onde todas as pessoas que estão envolvidas com o caso, elas têm acesso e conseguem ver se esse vírus está sofrendo mutações. Por exemplo, se tivesse muitos casos de vírus que não seguissem a sequência do vírus que foi descoberto lá em Wuhan, nós saberíamos que a China poderia estar escondendo outros centros de surto. Então, aí nós podemos saber, assim, ter um controle de onde está sendo direcionado essas novas infecções. Então, puxando um gancho aqui, vale lembrar que onde foi o epicentro da doença, né, onde iniciou todos esses surtos, lá em Wuhan, na China. Os casos já estão, né, minimizados. Então, os hospitais que haviam sido construídos apenas, né, para tratar essas pessoas com coronavírus já não estão mais sendo utilizados. Só que agora a gente está tendo um surto muito grave na Itália, onde todas as pessoas estão em quarentena, elas não podem sair de casa. E outro lugar que provavelmente nós vamos ouvir bastante notícias será sobre os Estados Unidos, porque lá o sistema de saúde deles trabalha de uma forma bem seletiva, digamos assim, né? Porque tudo lá é muito caro em questão da saúde. E, por exemplo, para um americano médio fazer um teste para ver se tem um coronavírus chega a ser em média $3.000, muito maior do que o próprio salário mínimo que eles têm lá. Então, lá em Washington já estava tendo bastante surtos e, como eu tinha falado anteriormente, que os genomas são sequenciados para ver as mutações, lá já está tendo infecções já dentro do país, que significa, então, que não está mais vindo de fora, de pessoas que estavam fora de lá. Então, lá por dentro dos Estados Unidos já está rolando casos do corona. Tá curtindo? Hein? Tá curtindo ou não? Então compartilha na sua rede social, não deixa a gente parado. Faz Guarapuava bombar. Então vocês podem falar um pouquinho sobre o nosso estado, sobre como que tá nos outros países, mais números? Então, os países com mais casos confirmados do coronavírus, o novo coronavírus, é a primeira China, que foi o epicentro, né, dessa nova doença. E em segundo lugar foi a Itália, o que é preocupante na Itália, que é um país com a população mais velha da União Europeia. Cerca de 22% da população tem mais de 65 anos de idade. E como foi dito anteriormente, os idosos são um dos maiores grupos de risco. Em terceiro lugar, lá na Coreia do Sul, foi um lugar que eles não precisavam tomar nenhuma medida de emergência e eles conseguiram controlar o alastramento do vírus. Uma das coisas mais sinistras, assim, que está acontecendo lá na Itália é que como a população normalmente mora em cidades pequenas, assim, onde as funerárias não estão preparadas para pegar os corpos do coronavírus, porque para você ir lá pegar o corpo de alguém que morreu, você precisa de todo um equipamento, né? Para não trazer nenhum risco à saúde das pessoas que estão trabalhando, né? E aí, por conta disso, tem bastante gente que está tendo que ficar com os corpos mortos por conta da doença em casa por cerca de 2 a 3 dias. Tem um ator famoso de uma série Gomorra que ele gravou um vídeo, assim, indignado e postou, assim, nas redes sociais, falando que ele estava com o corpo da irmã dele na cama, assim, fazia uns 3 dias
e não tinha nenhum sinal de alguém que viesse buscar. Então tá tendo muito corpo, muita coisa, assim, lá na Itália e tá bem complicado, assim, é uma situação meio traumática, né? Porque além da doença e além de você perder um ente querido, você ainda vai ter que ficar velando o corpo da pessoa lá na casa e, tipo, sem chance de alguém vir buscar. Então, o que tá sendo mais assustador, assim, por conta da doença, são essas coisas que estão acontecendo. Mas agora a Itália já fechou as fronteiras, já estão mais controlados em questão da doença. Tanto que restaurantes, lojas já não estão mais funcionando. O que realmente está funcionando lá na Itália é questão de mercado e farmácia, né? Que são coisas essenciais. E mesmo assim, a galera está evitando sair de casa para não correr esse risco. Teve também um caso de um policial, acho que em Roma, que as pessoas estavam, assim, turistando na cidade. O policial saiu do carro e começou a xingar, tipo, vão embora, saiam daqui porque está tendo doença. Então, depois de bastantes casos de mortes e proliferação da doença lá, o governo tomou uma atitude e começou a controlar, assim. Então, agora está bem complicado. Tanto que bastante casos aqui no Brasil mesmo são de pessoas que foram turistar na Itália e aí voltaram com a doença. Aqui no Turvo, por exemplo, perto de Guarapuava, teve um caso confirmado do coronavírus de uma mulher que foi para a Itália e voltou. Aqui em Guarapuava ainda não tem nenhum caso confirmado, mas é questão de tempo. Tanto, né, que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, demorou tanto para declarar como uma pandemia para não causar pânico nas pessoas, né? Porque daí as pessoas pensam, meu Deus do céu, tá acontecendo uma pandemia, temos que nos prevenir, temos que comprar máscara, temos que passar álcool em gel. E agora essa pandemia foi declarada mais para os governos terem uma consciência, sabe? Mais para eles pensarem, não, vamos nos prevenir para não acontecer o que aconteceu na China e na Itália, né, que se proliferou muito rápido. Então foi mais para questão de cuidado governamental, não para a galera entrar em puro pânico. Então vamos sair dessa parte formal e vamos pro informal. Quero saber a opinião de vocês a respeito desse vírus. Vocês estão com medo? Vocês acham que a mídia tá exagerando demais para pouca coisa? Manu? Por mim, eu não tô com medo, assim, porque eu tenho cerca de 19 e 21 anos, assim. O que eu tô mais preocupada é realmente com a minha mãe, que tem 50 e poucos anos. E, assim, se eu passar para ela, a chance dela ter reação, assim, febre, calafrio, ficar incubada em aparelho respiratório é grande, né? Tanto que a Unicentro também, que parou as atividades externas, assim, de palestras, essas coisas, provavelmente para proteger os professores, né? Não nós, porque nós não vamos ter grandes reações. Não é grupo de risco, né? Sim, então isso é bom, porque daí a gente evita, tipo, de acontecer alguma coisa trágica que poderia ser evitada, né? Só com cuidado simples, como usar álcool em gel, prevenção, ficar com a janela aberta, ventilador aberto. A gente estava conversando. Ventilador aberto. Abram seus ventiladores. Ligado, ventilador ligado. A gente estava até conversando essa semana, porque agora nós estamos em março, né? Ainda tá calor. Mas abril já começa a esfriar. E aqui a galera tem um costume muito feio de tipo, meu Deus, tá frio, vento gelado, vamos fechar toda a janela, vamos ficar encasacado aqui dentro. Sim, ônibus é horrível, assim, às vezes tá 50 pessoas dentro do micro-ônibus e a galera com a janela fechada, ai, tá frio, não pode abrir. Então, se não começar os casos agora, a hora que começar o frio aqui de Guarapuava, vai Mas ter... você é guarapuavana, você não pode sentir frio. Cara... Tem aquela questão, tipo, será que o vírus gosta de climas frios ou climas quentes, assim? Gosta, né, digamos. Eles vão estudar isso porque eu acho que é o primeiro país tropical que o vírus chegou, Sim. é o Brasil. Então eles não têm muita informação sobre isso e vão estudar na gente. Pois é, lá no Nordeste já, tipo, tem bastante gente já olhando isso e observando, ver se tá tendo alguma mutação por conta do calor, né? Aqui a gente já tá mais numa região mais fria, né? A gente mora na serra. Então aqui é diferente, assim. O clima tá mais ameno, né? Agora, em regiões quentes, de verdade, aí é outra história. É uma coisa que é recomendado até por médicos. Como a gente é jovem, o interessante é, você teve qualquer sintoma semelhante ao coronavírus, fique em casa. Os seus sintomas eles vão ser leves, vão ser de uma gripe. Em questão de, eu vi que
acho que 16 dias, 10 a 16 dias, você vai parar os teus sintomas. O problema é para uma pessoa idosa, que sempre tem idosos andando na rua, lotérica, eles gostam de ficar apostando. Ônibus também. Então, assim, se você é jovem, você tem qualquer sintoma, fique em casa. Você não vai ser tão impactado quanto um idoso. Você não vai precisar de hospital. E também uma coisa que eu acho que não deveria acontecer, mas acontece, é a histeria pública. A gente vê agora, né, já tem relatos que falta máscaras higiênicas nas lojas, talvez já esteja faltando luvas. Ele não... Tá faltando papel higiênico também, a galera tá desesperada em ficar sem papel higiênico em casa, né, porque é um problema grave, complicado. Assim, pessoas da área da saúde, elas necessitam desses equipamentos, desses EPIs, equipamentos de segurança individual. Mas a pessoa, ele não vai evitar que você pegue a doença, ele vai evitar que você prolifere mais. Então, o interessante é que você que não quer pegar essa doença, fique em casa, evite lugares muito populacionados, evite janelas fechadas, mas não tire os equipamentos que pessoas que mais precisam comprar e agora não tem mais. Agentes de saúde, principalmente, eles precisam muito disso, que eles estão em contato o tempo todo com pessoas doentes, e você que não necessariamente precisa, você está gerando um lixo desnecessário para o meio ambiente e vai também tirar esse equipamento de pessoas que precisam mais. Tá, e como a Isa falou mesmo, as pessoas estão numa histeria, né, coletiva sobre isso, até aqui na nossa cidade, onde a gente teve um caso suspeito, onde ele já foi confirmado que não era coronavírus. As pessoas simplesmente compraram todas as máscaras possíveis de todas as farmácias, então fazendo com que as pessoas que realmente precisam dessas máscaras não tenham acesso a isso. Então, acho que isso é um problema mesmo. A Adriele já tinha falado isso também, sobre o uso das máscaras. E agora eu tô vivendo um caso, assim, tipo, bem perto de mim, que é minha avó veio fazer uma visita lá em casa, faz umas semanas que ela tá lá, e ela é bem idosa, assim, ela fica praticamente o dia inteiro assistindo TV. E o que passa o dia inteiro na mídia, hoje vai ver na mídia tradicional, nos jornais, é sobre o coronavírus. E o Big Brother, né? Mas, enfim. Então, isso acabou, eu vejo nela, assim, ela está muito preocupada, porque ela já está numa situação de saúde, assim, bem debilitada. Ela não pode, por exemplo, nem pegar uma gripe comum, porque ela já sofre risco. E isso causou, assim, muito medo nela, assim, ela fala direto que tem que se cuidar, que queria comprar máscara, como a Renata acabou de falar, e isso aí foi tipo um exemplo bem próximo de mim, assim, que eu vi o que esse bombardeio de informações, assim, pode causar, às vezes, uma histeria desnecessária, assim, porque, como nós vimos aqui, o vírus, ele não é muito letal. Aí a questão dos idosos, principalmente, que a gente tem aqui é uma cidade muito católica, né? Então, sempre estão na igreja o tempo todo. E aí começa a dar frio, a galera fecha a janela. Ai, paz de Cristo, vão lá, se abraçam no beijinho, pegam na mão. Então, eu acho que um pico, um lugar que vai ser muito fácil de proliferar o vírus aqui na cidade vai ser principalmente nas igrejas católicas, assim. E que a maior população de lá é gente mais velha. Então, tomara que não aconteça nada, senão a gente vai ver muita gente precisando ir para o hospital, ficar internado, essas coisas. Eu acredito que, na verdade, o maior problema do coronavírus seja a questão da, não tanto a mortalidade, mas sim a questão da saúde pública e privada também, na verdade, porque muitas pessoas acabam sendo suspeitas da doença e acabam congestionando o sistema de saúde. Isso faz com que pessoas que realmente estão em situações mais graves sejam prejudicadas. A questão é que 20% das pessoas contaminadas, elas precisam de tratamentos mais intensivos, como ficar em máscara de oxigênio, e desses 20%, 5% deles precisam estar internados em leitos de UTI. E não tem nenhum sistema de saúde no mundo que comporte uma grande quantidade de pessoas, como está sendo o crescimento da infecção pelo novo coronavírus. Pois tem dados que mostram que a cada semana uma pessoa infectada infecta novas 3. Tá, então como está rolando essa histeria coletiva, né, nas pessoas, eu acho que nós que estamos na universidade e a gente está muito mais em contato com a ciência, a gente tem uma responsabilidade em passar essas informações para as pessoas, para prever o contágio mesmo com esse vírus.
Porque, assim, essas pessoas que, por exemplo, compram um monte de máscara sem razão, assim, é porque as pessoas não têm essa informação de que elas não devem usar máscara se elas não estão infectadas. Porque elas estão vendo uma doença acontecendo e ninguém quer se infectar. Então, eu acho que nós que estamos aqui dentro, a gente é responsável em informar essas pessoas também. Até por isso que a gente está desenvolvendo esse podcast. Voltando até para a questão da igreja, assim, teve já o Papa, naquela missa anual que ele faz, ele já fez em uma sala fechada, só ele, para evitar acúmulo de população. Então, os que tiveram lá foi muito menor acúmulo de população do que os outros anos, porque ele não estava presencial, era transmitido via televisão. Então, as pessoas que queriam assistir essa missa, elas assistiam em casa e só algumas estavam na área que geralmente acontece essa missa. Então, em todas as áreas, religiosa, econômica, todas estão se movimentando para não evitar acúmulo de população num ponto específico. E também tem a questão de que, por exemplo, como muitas pessoas acabam tendo gripe e acabam sendo suspeitas do coronavírus, também tem a questão de congestionar a saúde e também no final deste mês está para ser publicada uma nova vacina da gripe, em que é muito importante que as pessoas acabem tomando essa vacina, porque isso vai evitar que muitas pessoas peguem a gripe e não sejam confundidas com o coronavírus. E também isso vai implicar na falta de muitos suspeitos e pessoas para congestionarem a saúde pública e privada. Mas uma pandemia, né, como essa que foi a do novo coronavírus, implica em vários problemas sociais e econômicos mundialmente, né? Então, em 2008, 2009, se não me engano, quando surgiu o H1N1, né, que ficou popularmente conhecida como gripe suína, a OMS também tinha declarado uma pandemia, mas esse vírus não foi algo que se alastrou tanto e está causando tanto alarme como foi esse novo coronavírus. Por isso que agora, nessa ocasião, a OMS ela deu uma segurada, assim, ela analisou bem a situação até a declaração da pandemia, porque da outra vez ela ficou até meio descreditada, né, porque não foi algo tão preocupante assim. O que quer dizer pandemia? Qual que é a diferença de pandemia e epidemia? Respondendo a sua pergunta, epidemia é quando ela se manifesta em apenas uma determinada região local, mas ela não atinge nem se espalha para outras comunidades, ela fica numa região ali. E a pandemia ela acontece no mundo inteiro. Não necessariamente em todos os continentes, mas em boa parte deles. É quando uma doença se alastra pelo mundo. E também temos a endemia, que acontece em uma duração contínua, porém em uma região específica, ela não se alastra. E hoje também a gente vive a infodemia, que é a epidemia de informações falsas, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Vamos comentar sobre os novos casos, né? Porque quando surge um novo alarmante assim no mundo, também vem com eles muitas fake news e notícias desinformativas. Então, uma das teorias da conspiração que surgiu depois desse alarme mundial foi a respeito do 5G e coronavírus. Então, uma dona de um canal no YouTube chamada Dana Ashley, ela associou o surgimento dos casos de coronavírus com as redes 5G de internet. Segundo ela, a frequência do sinal torna o sistema imunológico mais suscetível a contrair o vírus, por deixá-lo mais frágil. Ela associa o fato de que Wuhan, a cidade onde ocorreram os primeiros casos, com a implantação de torres de 5G. Contudo, não há bibliografias autorizadas que comprovem tal relação. Então, o que vocês acham? Era bom a gente desligar os dados móveis do celular e ficar trancado num cofre? Cara, Eu acho que é a maneira mais segura da gente se prevenir mesmo, com certeza. Ficar trancado no cofre, desligar a internet, se Com isolar, muito vinagre. vivendo da plantação que a gente planta. Vinagre é importante também, gente. então, com esses absurdos surgindo, né, como dessa youtuber aí, o próprio YouTube, como plataforma, ele desmonetizou todos os vídeos que falam sobre o coronavírus. Independente de eles terem informações verdadeiras ou não, mas justamente para desmotivar, né, esse surgimento de fake news e notícias aí que não agregam em nada. Renatinha, se eu comprar alguma coisa do AliExpress, será que eu vou pegar coronavírus?
uma coisa não viva. Eu acho pouco provável, né? O vírus vai sobreviver, assim, tipo, fora do corpo da pessoa. É difícil sobreviver 2 anos lá em Curitiba, né? Onde todas as encomendas ficam paradas. Imagine, cara, acaba a pandemia, você pediu uma coisa no AliExpress nesse ano, né? Aí chega em 2022, aí começa de novo o surto de coronavírus em Guarapuava, velho. Mas tá rolando um isso, encomenda. né? Tipo, as compras vindas da China, assim, o pessoal tá ficando com medo. Porém, estudos avaliados pela Organização Mundial da Saúde apontam que o vírus ele pode persistir nas superfícies por algumas horas ou alguns dias. Só que isso vai depender e vai variar de acordo com as condições do local, do clima, da umidade do ambiente. Como já foi citado, que no clima frio ele vai se comportar de maneira diferente ao clima mais quente, né? Portanto, o contágio através de compras é muito difícil, especialmente das compras vindas da China, né? Sabendo que aqui no Brasil chega e fica estocado lá no nosso querido... Então, sobre o vírus ter sido criado na China. Eu li que, eu não lembro agora o nome da empresa, mas tem uma empresa que a internet meio que editou com um símbolozinho da Umbrella, falando que a Umbrella, no mundo real, estava criando um novo vírus para dominação mundial. Essa empresa, ela já se declarou e ela já afirmou que isso não é real, eles não criaram esse vírus. As pessoas estavam espalhando que eles estavam fazendo testes com novos vírus e isso deu errado e criou toda essa epidemia. Isso não é verdade, eles já se pronunciaram e falaram que não tem nada a ver, esse vírus não é... Na verdade, esse vírus não é nem modificado em laboratório. Você consegue ver pela estrutura dele quando ele é modificado em laboratório e o vírus... A estrutura do vírus, do coronavírus, ele não tem essa diferença. Ele é natural, ele se modifica naturalmente, então não tem nem como você ter criado uma arma biológica em laboratório. Tá curtindo? Hein? Tá curtindo ou não? Então compartilha na sua rede social, não deixa a gente parado. Faz Guarapuava bombar. Então, diante da repercussão desse coronavírus em todo o mundo, foi compartilhado um vídeo pelo WhatsApp, principalmente, depois chegou em outras redes sociais, há umas 2 semanas, né? A gente está hoje no dia 14 de março, então há 2 semanas atrás desse dia, em um vídeo de um suposto químico autodidata, onde ele citava o fato de já ter trabalhado em diversas indústrias químicas, e ele citava que o álcool gel, né, o álcool gel 70%, ele não matava nada. Ele usava também o termo asepsia, ao invés de antisepsia, que isso, primeiramente, isso já vai ter diferença, né, entre esses termos, porque a asepsia é o conjunto de medidas adotadas para impedir a introdução de agentes patogênicos no organismo, e a antisepsia, né, é a utilização de produtos sobre a pele ou mucosa com o objetivo de reduzir os micro-organismos na sua superfície. Então, ele citou esse fato da asepsia e antisepsia, e ele falou assim, para ser bem sincero e franco, o álcool em gel e nada é exatamente a mesma coisa. Então, ele citou várias informações falsas, né? Falou que o álcool não mata nada, falou que o álcool em gel tem mais de 70% de água, e também citou um agente espessante que era utilizado como um veículo para a criação de bactérias naquelas plaquinhas de Petri, que são aquelas plaquinhas de vidro, assim, onde são feitos experimentos do cultivo de micro-organismos, principalmente. Então, primeiro, começando por aí, por essas informações. O álcool gel não tem mais de 70% de água, na verdade, é ao contrário disso, o álcool em gel ele tem 70% de etanol, né, de álcool etílico, que ele já foi, há mais de 200 anos, confirmado na antisepsia de superfícies, né, tanto corporal como de objetos, né? E aí ele falou do agente espessante como um veículo para a criação de bactérias nas plaquinhas de Petri. Só que os experimentos envolvidos nessas plaquinhas de Petri, onde há feita essa antisepsia com o álcool gel, 70%, na verdade, ele impede, né, o crescimento de micro-organismos nessas plaquinhas de Petri. Então, depois de ele falar um monte dessas baboseiras, né, ele diz para fazer asepsia com vinagre, que é o ácido acético.
Então, tem até um vídeo que um biólogo, né, ele comenta que pode ser feita asepsia com vinagre, né, 6%, só que acaba não sendo viável por questão do cheiro mesmo do vinagre, e o álcool ele já é utilizado há muito tempo para asepsia. Então, depois ele falar... Então, muitas pessoas acreditaram no que esse cara estava falando, porque ele fala com muita convicção de que ele está certo do que ele está falando, né? E ele entrou também numa teoria de conspiração, que a gente volta nisso, dizendo que as empresas fabricantes de álcool e também as emissoras de TV, elas estão financiando o uso desse álcool em gel, porque não querem perder dinheiro. Mas ele não... Pelo que ele falou, dava para ver que ele não estava entendendo assim, o que ele estava falando, sendo que o álcool ele já é utilizado há muito tempo para antisepsia. Então, no final do vídeo, ele fala: não utilize mais álcool em gel, parem de dar lucro para essas empresas. E ainda fala: qualquer químico decente e honesto vai confirmar o que eu estou falando. Todos nós somos estudantes de química, né? E todo mundo, nossos amigos que a gente conhece, vendo essa desinformação acontecendo, a gente ficou bem triste porque isso chega a muitas pessoas. E o cara ainda falou no final do vídeo que era para compartilhar para a maior quantidade de pessoas que você podia, assim. Então, isso provocou uma desinformação muito grande, né? Uma fake news, que é a infodemia, que a Cíntia tinha comentado, sobre o uso do álcool gel. Então, assim, na minha visão, eu percebo que esse cara, ele aproveitou um momento, né, onde a gente tem uma descrença na ciência, né, onde tudo que a gente faz na ciência é desacreditado por opiniões próprias e baseadas em achismos, né, em senso comum. Ele aproveitou esse momento para se inserir nessa fake news. Então, isso é muito triste, na verdade, porque isso prejudica muitas pessoas, apesar do álcool gel ele ser uma medida de prevenção para a proliferação desse vírus. Eu acho que nesses momentos de ápice de informações erradas sendo disseminadas, nós que fazemos ciências temos um papel muito importante na sociedade de trazer a verdade à tona, né? Porque parece que agora é muito mais fácil a sociedade, o pessoal, acreditar em fatos que não têm nenhum embasamento científico do que de nós mesmos que fazemos a ciência e que estamos lá estudando, sofrendo muito para conseguir um diploma, né? Eu acho que se fosse fácil ser um químico autodidata, ninguém faria, né, faculdade, todo mundo ia no YouTube estudar. Então, depois de toda essa repercussão desse vídeo, né, que chegou a pessoas bem próximas da gente, sorte que pessoas próximas da gente vieram perguntar pra gente se era verdade, pelo menos, porque muitas pessoas, às vezes, chegavam, o vídeo, via e já compartilhava para todo mundo, assim. Então, com essa repercussão, o Conselho Federal de Química lançou uma nota oficial, né, para falar sobre o químico autodidata e sobre o álcool em gel na antisepsia de superfícies, né, de objetos. Então, pelo presidente da CFQ, o José de Ribamar Oliveira Filho, primeiramente eles citam que o álcool etílico ele é um eficiente desinfetante de superfícies, né, e objetos e antisséptico para a pele. E esse grau alcoólico não é por nada, esse grau de 70% volume. Ele é recomendado porque ele vai propiciar a desnaturação de proteínas e de estruturas lipídicas da membrana celular. Então, dessa forma, com essa nota oficial, eles comentaram sobre o álcool etílico, né, e sobre esse grau alcoólico de 70%, que é o mais recomendado, porque mais de 70% ele pode evaporar, né, volatilizar muito mais facilmente, e menos que 70% não é tão eficiente. E também a Anvisa, né, a Agência Nacional da Vigilância Sanitária, ela tornou dessa forma, com o coronavírus, obrigatória a disponibilização da preparação alcoólica para a antisepsia das mãos por todos os serviços de saúde do país, que pode ser, então, uma preparação em gel, o que fica mais fácil, né, de manipular, digamos. E também teve uma orientação da OMS, que alguém já comentou, publicada no dia 27 de fevereiro de 2020, uma orientação provisória dizendo que a utilização do álcool gel ele é uma eficaz medida preventiva do Covid-19. Então, tanto nos setores da saúde como da comunidade em geral. Então, nessa nota oficial também do CFQ,
eles citam que esse suposto químico autodidata, ele pode ser enquadrado como exercício ilegal da profissão, por ele dizer que ele é químico, só que ele não tem nenhum registro no CFQ e nenhum título, né, de graduação em química. Então, depois que esse cara ele viu a repercussão do vídeo dele, né, que eu acho que era o que ele queria, ele lançou mais um vídeo gigantesco, falando um monte de coisa, só que nós químicos, né, quase químicos, a gente desacredita totalmente disso, porque não é verdade, porque isso provoca muita desinformação. E utilize álcool em gel, gente. Pelo amor de Deus. Desinformação perigosa, exatamente. Então é isso, podemos encerrar mais um episódio desse podcast. Então, passem álcool gel e lavem as mãos como se tivesse cumprimentado um químico autodidata. Então, obrigado por ter ouvido mais um podcast do grupo PET Química Unicentro. Entre nas nossas redes sociais, compartilhe esse vídeo do YouTube e podcast no SoundCloud, Spotify, Deezer e outras plataformas digitais de áudio. E muito obrigado. Uhul! Segue a gente! Agora vamos com o Marcos no Beatbox.